Fala galera do canal Nas Quatro Linhas, eu sou Vitor Cardeal e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre 5 duelos marcantes entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, se não for a maior, né? Disputa ali com Corinthians e Internacional, e os dois times que voltam a se enfrentar na noite de hoje, quarta-feira, às 19 horas, lá no Mineirão, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No vídeo a gente vai trazer aí os detalhes, né, de 5 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro e vai ser em ordem cronológica, do mais antigo até o mais recente. Mas antes da gente começar a falar sobre as partidas, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, também pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, @nas4linhas. Bom, antes de falar sobre os jogos, vou passar para vocês o histórico, né, o retrospecto geral de Flamengo e Atlético Mineiro. Até hoje foram disputadas 78 partidas entre as duas equipes e temos aí números bem equilibrados. Foram 30 vitórias do Flamengo, 19 empates e 29 vitórias do Galo. Ou seja, se o Atlético venceu o Flamengo no jogo de hoje, ele iguala o time rubro-negro aí no número de vitórias. Ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo. E o primeiro jogo que a gente vai relembrar aqui no vídeo é pela final do Campeonato Brasileiro de 1980, vitória do Flamengo por 3-2 no Maracanã. Aquele ali foi o primeiro título brasileiro do Flamengo, né? Então foi bem marcante para a equipe rubro-negra e também o início de vitórias, né, da grande geração do Flamengo em 1980, que conquistou campeonatos brasileiros, foi campeão também da Libertadores e do Mundial, e também foi o início dessa grande rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois times tinham grandes equipes, grandes elencos, grandes jogadores, né? O Flamengo tinha o Zico, que é o melhor jogador, o maior jogador da história do Flamengo, e o Reinaldo era o grande jogador do Atlético Mineiro, o grande atacante, e que fez gols nos dois jogos aí das grandes finais. Na ida, no Mineirão, o Atlético venceu por 1-0 com o gol justamente do Reinaldo e foi para o Maracanã com a vantagem do empate. Mas aí no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, 154 mil pessoas lotaram as arquibancadas do estádio e a maioria delas para apoiar o Flamengo, que acabou vencendo por 3-2 e acabou se sagrando campeão. O Flamengo abriu o placar do jogo logo cedo, né, aos 7 minutos, com o gol do Nunes. Aí logo depois, no minuto seguinte, o Reinaldo, mais uma vez ele, empatou o jogo para o Atlético, dando o resultado que naquele momento fazia o Atlético ser campeão. Aos 44 do primeiro tempo, o Zico faz o 2-1 para o Flamengo, mas aí o Atlético novamente vai lá e busca o empate com o gol do Reinaldo aos 21 do segundo tempo. Então o Atlético chegou a ficar bem próximo do título já na reta final do jogo, mas aí aos 37 minutos da segunda etapa, ele, Nunes, o artilheiro das decisões, fez o gol do título para o Mengão aos 37 minutos do segundo tempo e deu então o primeiro título de Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Expulsou. Agora expulsou. Acabou. Acabou. Expulsou. Bem, agora acabou de vez esse triste espetáculo aqui em Goiânia. E aí no ano seguinte, da final do Campeonato Brasileiro entre as duas equipes, eles voltaram a se enfrentar pela Copa Libertadores, né? Foram 3 jogos na primeira fase, os 2 primeiros empataram em 2-2 e valia a vaga na semifinal essa primeira fase, né? As duas equipes que terminaram com 8 pontos, mas precisava haver um desempate porque apenas o primeiro colocado da chave iria para a semifinal. Então a Conmebol marcou esse desempate lá no Serra Dourada, em Goiânia, e foi um jogo bem polêmico, um dos jogos mais polêmicos da história do futebol brasileiro, porque o jogo simplesmente não terminou com bola rolando, né? O Atlético Mineiro teve aí 3 expulsos e 2 jogadores contundidos ainda no primeiro tempo. Então, com 5 a menos, o árbitro foi obrigado a encerrar o jogo aos 37 minutos de partida, ainda no primeiro tempo. E com isso, o Flamengo foi declarado vencedor do confronto, avançou para a semifinal e depois acabou sendo o grande campeão da Libertadores de 1981. Com ela, vai tentar uma última força. Foi na vontade, Renato, botou na frente, ele o goleiro. Fez a finta, ainda Renato, vai bater. Gol! Renato para o Flamengo! E aí
Ainda na década de 80, né, o grande período da rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, os times decidiram uma vaga na grande final da Copa União, o Campeonato Brasileiro de 1987. O Flamengo acabou levando a melhor, acabou indo para a final, né, no jogo de volta venceu por 3-2 em pleno Mineirão, mas na ida venceu já no Maracanã por 1-0, né, gol do Bebeto, então foi para o Mineirão já em vantagem e mesmo assim ainda venceu de novo, novamente, lá em terras mineiras. O Zico abriu o placar para o Flamengo aos 22 minutos, depois o Bebeto logo depois também ampliou aos 31. O Atlético chegou a empatar, né? Chegou até uma esperança de virada de ir para a final, com o gol do Chiquinho aos 15 fez 2-1, e aí depois o Sérgio Araújo aos 19 empatou o jogo, mas aí aos 34 da segunda etapa o Renato Gaúcho deu números finais ao confronto, 3-2 Flamengo, fazendo o terceiro gol do Flamengo, fez 3-2 Flamengo, e aí o Mengão acabou indo para a final, foi campeão contra o Internacional da Copa União e também foi campeão brasileiro de 1987. E mais uma chance para o Galo, Alex Mineiro recebe na frente, passou pelo Júlio César, vai marcar mais um! Gol do Atlético! Alex Mineiro, ele levou a bola até a frente do Júlio César, deixou o goleiro do Flamengo deitado na saudade e marcou o 6º gol do Atlético. 6 para o Atlético, 1 para o Flamengo. E se nos 3 primeiros confrontos o Flamengo acabou levando a melhor, agora vamos falar sobre 2 goleadas do Atlético Mineiro sobre o Mengão. A primeira delas foi em 2004 pelo Campeonato Brasileiro, 6-1 para o Galo, né? Essa que foi a maior goleada da história do confronto, uma vitória bem expressiva do Atlético, né? E o Campeonato Brasileiro que as duas equipes não foram bem, terminaram na parte de baixo da tabela, mas no final das contas o Atlético teve esse gostinho especial de golear um grande rival que é o Flamengo, né? Os gols foram marcados pelo Zé Antônio, pelo Márcio Mexerica, pelo Renato, pelo Wagner e 2 do Alex Mineiro, e o Flamengo descontou com o Jean. Leonardo Silva vai para a área, parece que o Mineiro inteiro vai junto, escanteio cobrado, chega Márcio Araújo, agora voltou, Douglas Santos, virou na direita para Marion fez o levantamento, passou pelo Tardelli fechou na dividida, espirrou no ar! E para encerrar o vídeo, vamos falar de um duelo mais recente. Semifinal da Copa do Brasil 2014, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram em busca de uma vaga na grande final e o Galo levou a melhor. Na ida, o Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã e levou então uma grande vantagem para o Mineirão. O Atlético precisaria vencer por 3 gols de diferença para chegar na final. E assim fez, né? Mas o Flamengo ainda conseguiu abrir o placar no Mineirão, fez 1-0 com o gol do Everton aos 34 do primeiro tempo, o que tornou a missão do Atlético ainda mais difícil. Precisaria então de uma grande virada e assim aconteceu. O Atlético virou, fez 4-1, diminuiu o placar logo aos 41, logo depois do gol do Flamengo, né, do primeiro tempo com o gol do Carlos. E aí no segundo tempo fez os 3 gols necessários para avançar para a grande decisão. O Michael Suel fez aos 11, o Dátulo aos 35 e o Luan aos 39 do segundo tempo. Então o Atlético conseguiu essa grande virada, um Atlético que era um time que conseguia esses milagres, né? Já tinha sido campeão da Libertadores 2013, também uma grande virada, tinha virado para cima do Corinthians nas quartas de finais dessa própria Copa do Brasil e mais uma vez fez contra o Flamengo, conseguiu para a grande decisão e acabou sendo campeão da competição diante do seu maior rival, o Cruzeiro, e conquistou a Copa do Brasil de 2014. Então é isso, galera, esses foram os 5 grandes duelos entre Flamengo e Atlético Mineiro que a gente escolheu para contar um pouquinho da história aqui para vocês. Hoje as equipes voltam a se enfrentar lá no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e a gente espera que eles façam mais uma vez um grande jogo que quem sabe possa ficar aí marcado para o resto da história. A gente vai ficando por aqui, obrigado a você que nos assistiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram, @nas4linhas. Até a próxima e valeu!